Olá, gente. Vamos lá para mais uma aula aqui do curso de Mecânica dos Sólidos, né? O tema da aula de hoje são deformações e lei de Hooke. Essa vai ser a nossa aula 21 e também a última do curso, é o último conteúdo. Eu sou o professor Mauro, da UFOPA, e vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre tensão e deformação, né? Tensão e deformação, que são causas e efeitos, né? Na verdade, ao surgir uma tensão, eu vou provocar uma mudança de forma no elemento que eu estiver analisando. Essa mudança de forma a gente vai chamar de deformação. Elas podem ter vários tipos. Então, a resistência de um material é sua capacidade de resistir a esforços no instante em que as tensões, né, tensões internas, no caso, são aplicadas a esse material. O carregamento sobre o material, além de proporcionar tensões, causa mudanças de forma, né, e tamanho. E essas mudanças são definidas como as deformações, como eu falei. Essas deformações elas não são muito perceptíveis a olho nu, certo? Mas elas podem causar grandes danos à vida útil e o desempenho de uma estrutura. Então é por isso que os engenheiros estudam esse tipo de comportamento nos materiais. Como é que podem ocorrer as deformações, né? Elas podem ocorrer por flexão, que são a que está mostrando aqui nessas imagens, né? Flexão, a gente já sabe que é fazer aquela barguinha, né? Numa barra. Ou pode apresentar compressão e tração, mesmo sabendo que, né, que na flexão ocorre os dois simultaneamente. Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá que uma viga bem apoiada, né? Que é essa parte aqui de concreto, as fibras inferiores elas ficam tracionadas, né? Então, por isso que está tendo essas rachaduras aqui, que a gente vai chamar de fissuração. Então, está fissurando essa viga na região tracionada. E note que a parte de cima não está contendo nada. Por quê? Na parte de cima está ocorrendo compressão e o concreto é um material que é bem resistente à compressão, mas não à tração. Tá? Então, começa a fissurar na parte que está tracionada. Então, além desse tipo de comportamento, vai existir outros tipos de deformação, né? Vai ser deformação por flambagem, cisalhamento, né? Essas deformações aqui que são por compressão, essas quatro aqui, e esses aqui são formatos do corpo de prova, né? O corpo de prova é essa região mais escura, essa parte laranja é como se fosse a região responsável por aplicar o carregamento, tá bom? Então veja que, por exemplo, num silo, isso aqui está ocorrendo flambagem, que é esse achatamento aqui, ó. Ele vai ocorrer em peças comprimidas, só em peças comprimidas, certo? Onde pode ocorrer isso nas treliças também, que tem barras comprimidas. O parafuso aqui, ó, lembra? O parafuso rompendo aqui por esforço cortante, né? Então, por exemplo, tem uma carga de mesma magnitude, né, sendo aplicada em diferentes sentidos, né, sentidos opostos. A flambagem é essa curvatura, como está mostrando aqui no tubo, né? No tubo já aqui no silo. E as formas de deformação a gente vê aqui embaixo nesse exemplo. Então, flambagem, curvatura, compressão, ocorre esse bulbo aqui que a gente vai chamar de deformação tipo barril, né? Vai expandir na lateral, vai encurtar a altura, né? E vai expandir na lateral. E o cisalhamento ocorre geralmente inclinado, então há uma deformação angular, tá? A gente vai aprender esse tipo de coisa aí hoje. Considerando aqui uma barra sobre carregamento axial, né? O que é o carregamento axial? Quando tem um carregamento no sentido do eixo da barra, né? Então, a deformação de um material é representada pela letra grega delta, tá? Delta. Esse delta aqui, ao longo da apresentação, ele pode mudar. Pode estar o delta minúsculo, como aqui, ou o delta maiúsculo, mas ele representa a mesma coisa, tá? Ele é o quê? Ele vai ser o alongamento da barra ou encurtamento. Então, veja bem, por exemplo, aqui tem esse primeiro caso aqui, né? Tem a barra DC, né? E aqui tem uma área, seção transversal, sem aplicar carregamento, né? Não tem o carregamento nada. Aí depois eu aplico um carregamento P que traciona essa barra, né? E ao tracionar essa barra, ela muda de comprimento, ela aumenta. Então, esse aumento de comprimento, ó, é a variação. Essa variação a gente vai chamar aqui de delta, tá bom? O mesmo caso está acontecendo aqui para essa segunda situação. Só muda o quê?
que eu aumentei a área da seção transversal e aumentei o carregamento. Então, note que continua sendo delta. Por quê? Eu aumentei tanto a área quanto a carga. Então, se eu aumento a área e a carga na mesma proporção, a tensão continua a mesma, né? A tensão força sobre área. Então, se dividir 2P por 2A, vai continuar dando P sobre A. Mesma coisa que dá aqui na primeira. Então, a deformação permanece igual. Beleza? Então, é isso que está querendo mostrar aqui nessa figura. Então, grave aí que a deformação em termos de alongamento, né? Em termos de barras tracionadas ou comprimidas, axialmente, vai ser a mudança de comprimento. Tá bom? Existe mudança da seção transversal também, que a gente vai aprender. E essa deformação ela vai ser dada pela letra grega epsilon, certo? Esse ezinho aqui, ó, parece um 3 ao contrário, né? Epsilon. E ela vai ser dada pela variação de comprimento, né? No caso aqui, a variação de comprimento é o delta dividido pelo comprimento inicial. Tá bom? Então, como é que eu vou calcular essa variação de comprimento? Basta eu subtrair, né, o comprimento total da barra, né, um novo comprimento, do comprimento inicial. Aí essa variação vai ser o delta, e dividir pelo comprimento inicial. A deformação ela não tem unidade, tá? Ou então, quando a gente põe a unidade, a gente sempre põe a mesma unidade. Por exemplo, metro dividido por metro, que dá 1, né? Ou então milímetro dividido por milímetro. Sempre vai ser na unidade de comprimento, quando estiver falando de alongamento. Só tomar cuidado para que você trabalhe sempre na mesma unidade. Por exemplo, se aqui em cima você trabalha em milímetro, na parte de baixo tem que ser milímetro. Se em cima for metro, embaixo também tem que ser metro, tá? Para que as unidades se anulem, se cancelem, né? Então, que nem eu estou colocando aqui, ó. Por exemplo, a unidade poderia ser milímetro por milímetro. É a mesma fórmula, metro por metro. Seria a mesma forma. Tá bem? Então, é só para efeito de explicação. Caso você não ponha a unidade, também não tem problema, tá? É a única coisa aqui que não dá problema se você não colocar a unidade. Então, veja bem. Lá eu expliquei o carregamento para uma barra que está sendo tracionada. Se a barra for comprimida, né? O que acontece? Aplica um carregamento aqui, ó, corpo de prova. A tendência esse corpo de prova é ele expandir na lateral, né? Tem uma deformação aí do tipo barril, né? Que se assemelha aqui com o formato de um barril. Então, o que aconteceu com isso? Ó? Eu tinha um comprimento inicial, né? Que é o L0. E agora eu tenho um comprimento final, que é a altura do corpo de prova depois que ele deformou. Então, essa variação aqui, ΔL, né? Lembra que eu te falei que pode ser o delta maiúsculo também? ΔL vai ser a diferença do comprimento final menos o comprimento inicial. Então, note que na compressão, o comprimento final é menor que o comprimento inicial. Ou seja, vai gerar uma deformação negativa. Então, se essa deformação negativa ela está sempre associada a esforços de compressão. Deformações positivas estão associadas a esforços de tração. Quando a gente está falando de carregamento axial, é claro. Beleza? Então, veja bem, eu tinha aqui um diâmetro inicial e agora eu tenho um diâmetro final. Note que o diâmetro final aqui é maior que o inicial. Então, o que acontece? A deformação transversal, né, que vai ser em X aqui, por exemplo, imagina que é o eixo Z o vertical e o X é o horizontal. Ela vai ser positiva. Então, se ela vai ser positiva, quer dizer que surgiram tensões, né? Surgiram tensões de tração aqui. O que acontece? Então, se eu aplico uma carga aqui, ó, o que vai acontecer na lateral? Vão começar a surgir tensões nesse sentido. Ó. Então, essas tensões fazem com que o corpo de prova expanda lateralmente, né? Então, essas tensões vão ser positivas. E ela acontece para os dois lados. Beleza? Depois a gente vai estudar isso aqui, chamado coeficiente de Poisson, que relaciona tanto as deformações transversais com as longitudinais, né? O que vai ser a longitudinal? O Z aqui seria a longitudinal e o X seria aqui o transversal. Beleza? Então, no sentido do carregamento longitudinal, paralelo ao carregamento, paralelo não, perpendicular ao carregamento transversal. Beleza? Mas o jeito de calcular é sempre o mesmo. Comprimento final, né, no caso aqui, vou fazer aqui deformação, seria comprimento final menos comprimento inicial dividido por comprimento inicial. No caso, esse comprimento final aqui, inicial, vai ser a variação do comprimento, dividido,
que é o que a gente viu lá no... que a gente viu agora lá no outro slide, né? Eu tinha colocado um delta aqui. Aí aqui é só o L inicial. Beleza? E, então, sabendo disso, né? A gente vai relacionar as deformações longitudinais, né? No caso, que é nesse sentido aqui do Z, provocada por uma tensão em Z, né? Tensão normal, no caso aqui de tração, e as deformações laterais. Por exemplo, aqui nesse caso, eu estou tracionando essa barra, né? E depois que eu traciono, ela tinha esse tamanho aqui tracejado, né? Depois de tracionar, ela vai diminuir a seção transversal e aumentar o comprimento, né? Por exemplo, aumentou isso aqui, ó. Aumentou para cima e para baixo, né? Vai ser o delta L em Z que aumentou. E aqui na lateral ela encurtou, né? Então o que aconteceu? Quer dizer que aqui vão surgir tensões de compressão, contrárias àquelas que eu estava vendo da pouco. Então quando eu traciono num sentido, no outro vai ser o contrário, tá? Então se a tração em Z, no X e no Y, vai ser compressão. Então o que vai relacionar isso? Existe um coeficiente chamado Ni aqui, que é o coeficiente de Poisson. A fórmula para calcular ele é sempre menos, porque é sempre ao contrário, certo? Por exemplo, se eu estou transformando, trabalhando com tração, aqui na lateral vão surgir compressão. Então esse menos surge para demonstrar essa variação, né? Essa mudança. E como é que a gente faz para descobrir essas deformações? A gente vai ensaiar esse material, né? Que é esse corpo de prova, depende do que for trabalhar, no laboratório. Nesse caso aqui, para tração, a gente tem uma prensa, né? Também tem uma garra que segura o corpo de prova, pode ser uma barra, e ele vai esticar esse corpo de prova. E essa deformação ela é medida. Então, a partir daí, a gente consegue saber quanto de carga foi necessário aplicar aqui no corpo de prova para que ele deformasse. Então, por exemplo, esse aqui está na horizontal, mas aqui na figura ele está na vertical, né? Então, essa roxa aqui seria a parte seria a região responsável por prender no equipamento. A gente aplicaria um carregamento axial, né, de tração, e ia verificar qual é a mudança aqui que teve nesses dois pontos, né, que a gente está marcando aqui, ó. Então aqui teria um comprimento inicial de 50, né, e um diâmetro inicial de 13. Quando eu aplico um carregamento, o que vai acontecer? Aquele comprimento vai mudar, vai aumentar, né? Se for um carregamento de tração, e o diâmetro vai diminuir, porque na seção transversal vão surgir tensões de compressão. Beleza? A partir desse resultado, podemos obter um diagrama de tensão e deformação, que é um gráfico, para a deformação específica na abscissa e as tensões normais nas ordenadas, né? Então, deformação no eixo X e tensão no eixo Y, se fosse um gráfico aí bidimensional. Esse diagrama pode variar muito de um material para o outro, dependendo das características mecânicas de cada material. Então, borracha tem um tipo, aço tem outro, concreto tem outro. Tá? Essa interpretação importante desse diagrama é a possibilidade de identificar grupos de materiais, se eles são dúcteis ou frágeis. A gente vai explicar o que é cada um desses mais para frente, né? E qual é a diferença entre eles, né? Um material dúctil e um material frágil. Então, veja bem. Então, quando é que eu vou ter um material dúctil? Um material dúctil vai ser um material que eu posso aplicar carregamento e ele deforma bastante antes de romper. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que eu falei, ó, deformação aqui, ó, o epsilon, e aqui a tensão. Então, o que vai acontecendo? Eu vou aplicando carregamento e esse gráfico vai surgindo, né? Aplico o carregamento, tem uma deformação. Aumento o carregamento, tem outra deformação. Aí eu vou acontecendo isso em passos de carga, né? A cada carregamento que eu vou aplicando, a tensão aumenta e a deformação vai aumentando. E vai ter algumas regiões, né, de interesse aqui dessa curva, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Por hora, só se atentem aqui no formato. Então, o material dúctil vai ser aquele material que apresenta um diagrama desse aqui, tensão e deformação, do qual essa deformação aqui, ó, isso aqui, ó, é bem grande, certo? Então, deforma muito antes de romper. Então, por exemplo, o material teve que deformar 0,25 até chegar à ruptura. Beleza?
Então, os materiais dúcteis podem sofrer grandes deformações, que é isso que eu estou escrevendo aqui, antes de se romper. Exemplos desse tipo de material são os aços estruturais e qualquer outros metais, né? Os metais, em geral, são materiais dúcteis. Mas existem outros metais que também são considerados materiais frágeis, né? O que é um material frágil de antemão? É um material que não deforma muito, só para dar uma diferença. Existem alguns tipos de aço que são considerados frágeis. Para o ensaio de tração, o corpo de prova de um material dúctil é submetido a um carregamento crescente, né? Que é o que eu estou explicando aqui. Esse carregamento vai sendo aplicado, aumentando e eu vou registrando a deformação. Com isso, tem-se uma reta inicial no início do diagrama com coeficiente angular elevado, conforme mostra a figura. Então, note que bem aqui nessa região, aqui, ó, ela é reta. Então, nessa região reta vai ser uma área de interesse do nosso estudo. Então, quanto mais próximo do eixo Y, essa reta, mais resistente ao material. Tá? Mais resistente ao material. Então, note que esse material aqui está bem próximo do eixo Y. Está bem mais próximo do eixo Y do que do eixo X. Então, mais próximo do X, mais resistente ao material. Tá? Então, com isso, tem-se uma reta no inicial. A partir desse ponto, o material escoa. Né? O que é escoa? Ele vai começar a mudar de características. Então, a partir do ponto que deixa de ser reta, né, as deformações deixam de ser proporcionais. Porque quando ela é reta, aqui a equação de uma reta, então quer dizer que quanto mais eu aumento a tensão, mais vai deformar, né? Então vai deformando proporcionalmente. Passou desse limite aqui, que a gente vai chamar de σe, que é a tensão de escoamento, é o ponto aonde a gente deixa de ter as deformações proporcionais às tensões, eu vou dizer que a gente vai entrar numa região chamada plástica. Aí vai acontecer escoamento, né? Que é tentar fazer, quando a curva faz mais ou menos uma região assim, sem muita mudança de tensão, ela deforma bastante. Por exemplo, aqui nessa região, não mudou quase nada de tensão, e ela deformou bastante. Aí aqui volta a crescer a tensão e deforma mais ainda, que a gente vai chamar de encruamento. E esse pico aqui da curva, ele vai ser quando o material começa a romper. Certo? Vai aparecer uma região no material que a gente vai chamar de estricção. Depois desse ponto, as tensões continuam aumentando, as tensões não precisam mais aumentar para que as deformações continuem aumentando. Por exemplo, tá vendo que chegou nesse pico, as tensões diminuem, né? Mas as deformações continuam aumentando até que eu vou atingir a ruptura do material. Beleza? Então, note, a estricção é essa região aqui, ó. Tá vendo? Começa a funilar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para você na outra aula que a tensão ela é maior quando tiver a menor área? Então, a área aqui está diminuindo, né, a área da seção transversal. Então, é por isso que as tensões aqui são maiores. As tensões nessa região aí da estricção, por exemplo, chamar tensão 1. Aí, bem aqui, tensão 2 e aqui tensão 3. Por exemplo, tensão 1 ela é maior que na tensão 3 e a tensão 1 é maior que na tensão 2, né? Onde está a tensão 2. Por quê? A força é a mesma que está sendo aplicada na peça, mas a região aqui está diminuindo a área. Então, se diminuir a área, eu aumento as tensões naquele ponto. Beleza? Após o início da estricção, um carregamento menor do que o carregamento último é o suficiente para manter o material deformando até essa ruptura, que é o que eu te expliquei bem aqui. Essa região aqui, diminui o carregamento e eu continuo tendo deformação até que ele rompe. Né? Então, vai separar a peça aqui em duas partes. Então, a gente disse que vai ter uma falha dúctil. Então, toda vez que tiver estricção, né, no material, a gente vai dizer que é um material dúctil. E essa inclinação aqui, geralmente, geralmente ela vai ter uma inclinação assim de 45 graus. Essa parte aqui assim. Essa ruptura. Então, para ter 45 graus. Beleza? Então, aproximadamente 45 graus. Tendo isso em vista, né, vamos ver esse videozinho aqui. Olha, demora um pouquinho, mas a gente vai construir esse gráfico aí, tensão, deformação, a partir de uma tração. Então, note que na parte lateral vai surgindo um gráficozinho, né, e essa barra está sendo tracionada. Então,
Note aqui, certo? Vou ficar caladinho um tempo aqui, só para vocês verem. Nesse caso, o carregamento está sendo aumentado, tá, gente? Então, está esticando aí, ó, essa barra. Então, preste bem atenção quando o gráfico aqui, quando deixar de ser reto, né, vai começar a escoar o material, né, que é aquela região que eu não mudo o carregamento, e as deformações continuam aumentando. Depois tem um aumento de tensão. Então, para fazer esse gráfico aí, eu preciso calcular a deformação a cada passo de carga. A gente vai fazer alguns exercícios disso. O ponto que deixa de ser reto, eu vou ter a tensão de escoamento. Tá? Tá mais ou menos na metade do vídeo já. Note que está começando a fazer uma curvinha aqui, ó, nessa região. Está deixando de ser reto. Já. Então, deve estar próximo da tensão de escoamento. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Já fez a curvinha, essa região. Então, a tensão de escoamento está por aqui, ó. Mais ou menos onde está o mouse. Pontinho da mãozinha aí. Então, ó, começa a aparecer o patamar de escoamento, né? Que é uma região que eu não estou aumentando muito as tensões. Vendo aqui, ó. Permanece aí, eu estou aumentando as deformações sem aumentar as tensões. Então, começa a ocorrer o patamar de escoamento, né? Ou então a estricção. Note aqui, ó, no vídeo ó, que está começando a funilar a região bem aqui, ó. Então é o ponto de estricção. Então, esse material não apresentou patamar de escoamento, né? Foi direto da tensão de escoamento para a tensão de estricção aqui, ó. Tá vendo? Então não apresentou aquele patamar que a gente estava esperando, né? Então esse material até que chegou à ruptura. Beleza? Então seria isso. Mostrando esses diagramas de tensão-deformação, né? A figura estrutural, mas não são todos os materiais dúcteis que apresentam diagrama dessa forma, né? Por exemplo, esse material que a gente mostrou, ele apresenta assim, ó, semelhante a esses. Então, tipo assim, tem a parte reta, né? E depois começa a parte da estricção sem o patamar. O que é o patamar? Aquela região reta aqui do início. Então, há materiais que não apresentam o patamar e outros que apresentam. Tá bom? Então, o material dúctil, né, tem aqueles comportamentos. Já o material frágil, note aqui que a ruptura dele é reta. Né? É o aço aqui, por exemplo, aço fundido. Isso que eu te falei que tinha alguns aços que tinham ruptura brusca. Então, a curva de tensão de deformação em ensaio é feita exatamente igual, só que o gráfico de tensão de deformação não apresenta aquele pico. Né? Ó, continua, vai aumentando e ele rompe de uma vez. Então, isso é característica de um material frágil. Tá? Só queria deixar claro que o material frágil não é material fraco. Tá? Só é esse comportamento. Então, materiais frágeis não exibem faixa de escoamento. Exemplo desses materiais é o ferro fundido, vidro, pedra e concreto. A ruptura destes materiais ocorre de forma brusca, não ocorrendo estricção, rompendo-se em uma superfície perpendicular ao carregamento. Tá vendo? Reto. Sem a formação cônica da região da ruptura, característica da estricção. Né? Não está ocorrendo aqui. Com isso, pode-se dizer que os materiais frágeis se rompem principalmente pelas tensões normais, que é o que está apresentado lá na figura. A figura apresenta o diagrama tensão de formação de material frágil, podendo notar a tensão última, né, sigma U, e uma tensão de ruptura no mesmo local. Certo? No caso, a tensão última e a tensão de ruptura são as mesmas aí nesse caso. Então, note, qual é a diferença aqui do material frágil para um material
dúctil é que o material frágil ele deforma pouco antes de romper. Então, essa aqui seria a curva do material frágil, essa aqui é do material dúctil, né? Deforma bastante. Note que aqui nesse esquema desse gráfico dá para ver que a tensão de ruptura do material frágil é maior que a tensão de ruptura do material dúctil. Tá? Então, vai depender do tipo de situação que eu vou querer. Há situações que eu preciso de grande resistência, então eu posso usar um material frágil, sem deformações. Né? Só que isso aí acaba acontecendo ruptura brusca e isso pode ser perigoso algumas vezes. Então, aqui eu tenho uma ruptura de material dúctil, não é uma fratura, e aqui uma fratura de material frágil. Então, aqui tem fricção e aqui não tem. Beleza? A maioria dos materiais frágeis possui uma tensão última muito maior para os ensaios de compressão do que para os ensaios de tração. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com material frágil, olha aqui, ó, a compressão ele resiste bastante, só que a tração não. A tração é bem pouquinho. Isso aqui para o aço, né, ferro fundido. Concreto, a mesma coisa. Então, há situações, há diferença nesse tipo de materiais. Isso ocorre devido às imperfeições na composição do material, né, os poros, que proporcionam redução da sua resistência à tração. Na tração tende a afastar esses poros, né, aumentar, e na compressão tende a diminuir eles, diminuir esses vazios. Então, por isso que eles são mais resistentes na compressão do que a tração. Antes do emprego da teoria das tensões admissíveis, tem essa finalidade de manter o regime no esforço sempre na zona elástica. Então, bem aqui tem o gráfico curva, tensão, deformação, e vai existir algumas zonas, né? Essa zona elástica aqui, que a gente chama, vai ser geralmente a zona que a gente vai trabalhar. Então, é a zona que está abaixo da tensão de escoamento, tá? Do sigma-E. Então, a região elástica ela é caracterizada por quê? Se no corpo de prova você aplica um carregamento, e após tirar esse carregamento, o corpo de prova volta para as dimensões originais dele. Passou da tensão de escoamento, ó, eu vou ter deformações permanentes. Quer dizer, se eu tirar o carregamento, o corpo de prova não volta mais à sua condição original. Então, eu vou estar num comportamento plástico do material, uma região de plastificação. Então, geralmente, para os nossos casos, né, das tensões admissíveis, a gente vai trabalhar sempre na zona elástica, né, na zona de resiliência. A gente vai fazer esse exercício depois da aula, tá? Eu vou continuar aqui e a gente faz esse exercício que é para traçar a curva tensão-deformação de um ensaio feito, né? No caso, eu teria a carga e eu já estou dando aqui o alongamento da barra, né? Está positivo, então é alongamento da barra para cada passo de carga, beleza? Aí depois a gente faz isso. Então vai gerar um gráfico que nem esse, a curva tensão-deformação. E aqui tem um patamar de escoamento, ó, dá para ver. Seria montar aquele gráfico, é só plotar o gráfico, né? Dessa forma. Como é que eu vou calcular isso aqui, né? Eu já vou fazer logo. Primeiro, eu tenho que calcular a carga, né? A tensão vai ser a carga dividido pela área. Então, como é um círculo, né? Então, a área vai ter um diâmetro de 3 milímetros. Beleza? E a deformação aqui, ó, basta pegar o valor do alongamento e dividir pelo comprimento inicial, que é 300. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai ter valores de tensão e deformação, e esses novos valores a gente traça esse gráfico. Então, bem aqui está a tensão última, né? E aqui a tensão de ruptura. Nessa região elástica aqui, tá? Na região elástica do material, a gente vai trabalhar sempre aqui porque as tensões são proporcionais às deformações, né? É linear. Então, aqui o comportamento do material é linear. Então, tudo que eu aplicar aqui vai deformar proporcionalmente. Então, a gente vai chamar isso de região elástica e a gente vai sempre trabalhar aqui na região elástica, tá? A região elástica está ligada com esse conceito de resiliência. Em outras palavras, a resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma tensão, tá? Aplico o carregamento, tiro o carregamento, ele voltou ao estado normal, eu digo que esse material é resiliente. Agora, quando o material não é resiliente, por exemplo, nessa região aqui eu apliquei um carregamento de compressão, a peça deformou, né? Deformou aqui, teve uma variação de comprimento ΔL, e eu tirei o carregamento e a peça voltou ao original. Então, estou na região elástica. Na região plástica, que é daqui em diante, ó, do escoamento em diante, eu aplico o carregamento, tenho uma deformação, retiro esse carregamento e o material e o corpo de prova não volta
para as configurações originais. Então, eu digo que esse material aqui começou a plastificar, né? Plastificou. Além disso, a gente vai começar a usar um módulo, né, um conceito lá das molas da física, né, chamado lei de Hooke. A lei de Hooke ela é válida somente no trecho reto, tá? Então a gente só vai trabalhar com a lei de Hooke antes da tensão de escoamento. Então, se a gente conhece o diagrama tensão-deformação, sabemos que as estruturas são submetidas a esforços. A partir desses esforços, podemos obter as tensões com as deformações correspondentes. Né? O que é isso? São as tensões que são proporcionais às deformações. E plotar tais valores no diagrama tensão-deformação. É isso aqui, né? Isso aí gráfico. Então aqui tem diferentes curvas, né? Tá vendo aqui o ferro, o aço, aço carbono, aço de baixa liga e alta resistência, liga de aço temperado. Então note que eles têm uma parte inicial aqui, ó, da tensão, do curva tensão-deformação, com a mesma inclinação. Então quer dizer que eles têm alguma característica que são semelhantes. Todos são aço. Essa característica, essa inclinação aqui a gente vai descobrir mais para frente, né? Ela vai ser definida como a inclinação dessa curva. E essa inclinação a gente vai chamar de E, esse Ezão aqui, ó. Esse Ezão a gente vai chamar de módulo de elasticidade, tá bom? O módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade tem a mesma unidade da tensão. Então ele é MPa, KPa, gigapascal, GPa, né, no caso. Então ele sempre vai ter a mesma unidade da tensão que está sendo aplicada, né? Então veja, por exemplo, então módulo é dado em MPa ou gigapascal. Geralmente esses dois, tá? Mas pode ser dado em quilopascal também. Tranquilo? Então, para os aços, eles têm módulo de elasticidade, ó, em torno de no mínimo 200 gigapascal. Isso é muita coisa, tá? Muito resistente. Outro tipo de deformação são as deformações de cisalhamento, né? Essas deformações que a gente fez aqui são todas deformações normais, porque elas estão associadas a tensões normais. Nas tensões de cisalhamento, eu vou ter um outro módulo, que a gente vai chamar de módulo de cisalhamento, que é o G. E as deformações aqui, ó, elas deixam de ser o epsilon e passam a ser esse gama. Tá? Por hora, a gente não vai estudar essas deformações. Estou te explicando aqui para te adiantar, dizer que tem também a lei de Hooke aplicada, né, às tensões de cisalhamento. Né? Então, o que vai ser a lei de Hooke? Na região elástica, né, eu tenho uma equação de uma reta, no qual eu tenho a tensão, que seria, por exemplo, o eixo y, o g seria o coeficiente angular da minha função, e o gama, ou então epsilon, seria a minha variável, né, x, no caso. Então, no ensaio de cisalhamento, eu tenho uma mudança de forma, tá? O volume permanece o mesmo, só tem uma mudança de angulação. Então, essa mudança de angulação, por exemplo, tem uma tensão de cisalhamento, aqui nessa região azul, provoca uma deformação no corpo de prova. Esse corpo de prova retangular aqui, ou quadrado. Então, vai ter uma mudança de ângulo, tá? Então, isso aí a gente vai chamar de deformação por cisalhamento, ou distorção angular. Tá? E o módulo de elasticidade E se relaciona com o módulo cisalhante através do coeficiente de Poisson que a gente já estudou. Tá? Então, são essas duas fórmulas aqui. É a mesma fórmula, só está mudando. Aqui eu tenho E em função do G e aqui eu tenho G em função do E. Tá bom? É a mesma forma. Tendo isso, a lei de Hooke e um módulo de elasticidade, essa expressão ela surgiu por conta do Robert Hooke, em 76, né, 1676. Foi ele que estudou isso aí primeiramente. Né? O coeficiente E é chamado de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Esse módulo representa a inclinação de uma reta na região inicial do diagrama tensão-deformação, naquela parte elástica. E a deformação específica é uma grandeza adimensional. Desta forma, o módulo de elasticidade é expresso pela mesma unidade da tensão normal, no caso Pascal. Né? Pascal. O módulo de elasticidade caracteriza a rigidez e a lei de Hooke somente é válida se o material apresentar comportamento elástico linear. Então, isso lá na região elástica. Tá? Desta forma, o módulo de elasticidade é uma das propriedades mecânicas mais importantes estudadas na resistência de materiais. Então, o módulo de elasticidade da tensão normal e o módulo de elasticidade cisalhante, que é o G, tá bom? Então, olha, tem esse exemplo aí que caiu no ENAD, que pede, ó, só para ordenar os materiais aqui em função das suas curvas tensão e deformação.
Então, diz assim, na imagem abaixo encontram-se as curvas tensão e deformações de 5 materiais. Pede-se que organize os materiais em sequência crescente, levando em conta os critérios. Primeiro, ductilidade e depois módulo de elasticidade. Então, primeiro a gente vai fazer para ductilidade. Então, letra A. Então, se é crescente, a gente vai do menos dúctil para o mais dúctil. O que é a ductilidade? É o material que deforma mais. Então, a gente vai começar do que menos deforma para o que mais deforma. Então, veja que eu tracei essas linhas aqui só para te mostrar que um é maior que o outro. Então, o material 5, ele é menos dúctil, né? Menor, que o material 1, que é menor que o material... Qual é o próximo? 3, que é menor que o material... Aliás, 3 não, tem um 4 aqui embaixo, espera aí. Então, depois do 5 vem o 1, né? Aí depois vem qual? Vem o 4, aí agora o 3, e por último o material 2. Então quer dizer que o material mais dúctil aí é o 2. Tá? Agora em relação ao módulo de elasticidade, eu tenho que olhar só para a parte inicial da curva de tensão de deformação, que é essa parte reta, né? Então lembra, quem tem o módulo de elasticidade é o que está mais próximo do eixo Y. O maior módulo de elasticidade é o que está mais próximo do eixo Y. Então bora lá, o que está mais afastado primeiro. Então o que está mais afastado, que está mais próximo do X é o 5. Né? Depois vem o 4. Depois o 3. Né? Só interessa a região reta, tá, gente? Só essa parte aqui, ó. Aí depois vem o 2. Opa, fiz errado. Vai aqui. 2. E depois vem o material 1. Então note que o material 1, né, ele é um dos materiais menos dúctil, mas é o mais resistente. Beleza? Então, só para ficar claro, isso foi uma questão que caiu no ENAD aí da engenharia ambiental dos anos passados. Então, até mais.